Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 20 de dezembro de 2020, o 59º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Como eu havia avisado, tive de gravar o vídeo 58 em 3 partes e em regime precário, uma vez que estava sem conexão constante e robusta com a internet. Agora, conseguimos uma conexão estável aqui na área rural onde me encontro e agora posso regularizar a comunicação com vocês nesse momento tão importante para todos nós. As pessoas na área de comentários do canal e também através de e-mails têm escrito que coisas estranhas têm acontecido aqui no canal, tais como pessoas inscritas repentinamente não estão mais inscritas, pessoas que ativaram o sininho não recebem aviso dos novos vídeos e alguns relatam que nos primeiros minutos do vídeo que foi postado já tem mais de 40 likes, mas aparece como se só tivesse 2 visualizações. Naturalmente que o canal vem sofrendo alguns boicotes daqueles que não desejam que a gente passe a vocês estas informações. Isso é natural. Sabemos também que o número de visualizações é bem maior do que aquele que é mostrado. Todavia, o importante é que a mensagem chegue a vocês e que vocês divulguem para que mais pessoas possam se preparar. Importante também, para aqueles que puderem, é que se tornem membros do canal. Muito bem, vamos aos fatos da semana que passou. Talvez você já tenha ouvido falar de um conceito militar chamado destruição mutuamente garantida. É quando se acredita que um conflito provavelmente redundará na destruição mútua dos 2 lados que se opõem e logo não vale a pena ser travado. Assim, este é um pensamento ou fator que pode estar adiando algumas decisões importantes diante do cenário atual a nível do tabuleiro. Pode ser esse um dos motivos. O presidente Trump anunciou o afastamento de William Barr, procurador-geral de Justiça. Ocorre também que a Suprema Corte rejeitou o pedido do Texas e Biden foi confirmado pelo Colégio Eleitoral. Não sobraram muitas opções aos correligionários de Trump, dentro da normalidade constitucional. Todavia, os militares americanos têm se expressado de forma contrária à decretação de lei marcial ou qualquer outra medida que os envolva, a eles militares, diretamente na resolução da questão eleitoral. Essa novela parece ainda ter muitos capítulos antes da sua definição final. Já que estamos falando dos Estados Unidos, uma notícia recente nos chamou a atenção. Foi divulgado que cerca de 48% das pequenas empresas dos Estados Unidos temem ser forçadas em breve a fechar definitivamente, uma vez que acreditam que não vão conseguir sobreviver a outra nova rodada de bloqueios, distanciamento social, lockdowns, etc. Segundo uma pesquisa que foi denominada Alignable Q4, que entrevistou 9.201 proprietários de pequenas empresas. Isso representaria, caso 48% das pequenas empresas americanas venham a fechar definitivamente, isso provavelmente representaria a perda de milhões de empregos e o provável colapso da economia americana, caso venha a acontecer. Quero lembrá-los a todos um personagem que é pouco comentado, chama-se Maurice Strong, que foi ele que iniciou a questão verde, a questão ambiental, como uma arma geopolítica. Ele disse que os países ricos jamais abririam mão de sua soberania, logo era preciso gerar o seu colapso, o colapso desses países. E ele entendia que a humanidade
era o grande inimigo a ser combatido. Vamos agora falar sobre a repercussão do vídeo 57. Nele, eu informei que o Conselho Militar Internacional para Clima e Segurança, IMCCS, estava publicando um estudo sobre o Brasil. E esse vídeo 57 teve grande repercussão e parece ter chamado a atenção para esta questão. No vídeo que eu fiz para a comunidade fechada, onde eu detalhei o relatório, eu lembrei a eles o que disse o professor de Relações Internacionais da Universidade de Harvard, Stephen Walt, que num texto publicado no dia 6 de agosto de 2019, numa revista online, ele perguntou, no título, quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Esse era o título do artigo dele. Mas antes de fazer sua proposição final, esse professor, ele fez algumas ponderações. Como ele tem juízo, ele deixou claro que para o crime ambiental relativo à emissão de gases, cujos principais poluidores, vocês sabem, são Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Japão, para esses não poderia ser feita a mesma coisa. Por quê? Entre aspas, ameaçar qualquer deles com sanções possivelmente não vai funcionar e ameaçar com uma intervenção armada é completamente irrealista. Fecha aspas, disse esse professor. No entanto, ele acrescentou que no caso do Brasil é diferente. Então ele foi ao ponto, usando o seguinte argumento, abre aspas, palavras dele, mas o Brasil não é nenhuma grande potência. Ameaçá-lo com sanções econômicas ou o uso da força, caso se recuse a proteger a floresta, poderia funcionar. Fecha aspas. Então estes são os pensamentos que estão na cabeça deles. É um professor conceituado de uma universidade conceituada, Universidade de Harvard, ok? Muito bem. Quero lembrar a todos vocês também o que eu disse no vídeo 57. Uma coisa é invadir, outra é ocupar e a outra ainda é permanecer no terreno. É bem mais complexo. Bom, já que estamos falando de Brasil, né, cabe destacar que ele continua seguindo o seu caminho disfuncional. Difícil saber hoje quem manda em que no país. Por exemplo, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu o decreto do presidente Bolsonaro sobre a alíquota de armas. Ou seja, nem sequer sobre atos corriqueiros como esse, que é referente a mudar uma alíquota de um produto, o presidente consegue fazer mais prevalecer a sua vontade. Como todos já viram, infelizmente, foram inúmeros exemplos de que o presidente da República já não governa mais o país com liberdade total. Vamos falar agora de mundo, de planeta. Um banco de dados que vazou recentemente revelou que 1,95 milhão de membros, ou seja, quase 2 milhões de membros registrados do Partido Comunista Chinês foram empregados em universidades, grandes corporações e consulados britânicos em todo o mundo. Ser membro do Partido Comunista Chinês não faz dessas pessoas, não os transforma automaticamente em espiões, mas deve ser lembrado que para fazer parte do Partido Comunista Chinês, seus membros devem jurar lealdade a ele, ao partido. Várias importantes instituições do Ocidente os empregaram, inclusive ligadas à área de defesa, e parece não ter havido as necessárias medidas de contra-inteligência. Por falar em espionagem, voltemos agora com mais detalhes aos ataques cibernéticos, que entraram em sua fase exponencial em 11 de 11 de 2020, como eu avisei antes nos vídeos anteriores. Foi noticiado recentemente, até mesmo pela grande mídia,
que instituições estratégicas e de segurança dos Estados Unidos haviam sido espionadas, haviam sido vítimas de ataques dos hackers. Segundo a Fox Business noticiou, o governo dos Estados Unidos recebeu relatórios de que hackers apoiados por um governo estrangeiro violaram o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, bem como a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações do Departamento de Comércio, ou seja, violaram o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Departamento de Comércio. O ataque foi tão sério que levou a uma reunião do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O porta-voz do Conselho de Segurança, John Utioch, disse no domingo 13 de dezembro de 2020 que o governo está ciente de relatos sobre os ataques, ou seja, ele confirmou que eles ocorreram e que o governo está ciente desses ataques. Em uma outra notícia sobre a extensão dos ataques, foi publicado o seguinte, abre aspas, o hacker comprometeu agências federais e infraestrutura crítica em um ataque sofisticado que foi difícil de detectar e será difícil de desfazer. E será difícil, eu estou repetindo, e será difícil de desfazer, disse a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, CISA, que eu já citei em outros vídeos, em uma mensagem de alerta incomum. Ela fez um alerta totalmente incomum pela maneira como ela colocou as palavras que eu acabei de narrar. O Departamento de Energia, ou seja, além do Departamento de Tesouro e o Departamento de Comércio, o Departamento de Energia dos Estados Unidos também reconheceu que está entre os que foram hackeados. O ataque ao Departamento de Energia incluiu a Federal Energy Regulatory Commission, ou seja, a Comissão de Regulação Federal de Energia, FERC. O ataque à FERC pode ter sido um esforço para interromper a rede elétrica em massa do país. Observem o que eu já disse a vocês em vários vídeos sobre a questão de sabotagem de infraestrutura, principalmente da rede elétrica e dos problemas que uma sabotagem à rede elétrica pode causar. Os hackers foram exatamente nesse ponto. A FERC, que é FERC, que é essa Comissão Federal de Regulação de Energia, não gerencia diretamente nenhum fluxo de energia, mas armazena dados confidenciais na rede que podem ser usados para identificar os locais mais perturbadores para ataques futuros. Lembre-se que eu falei com vocês que esses ataques hackers eram preparatórios de eventos futuros. É um mapeamento, um levantamento de dados, um levantamento de informações até para selecionar alvos. Muito bem, a reportagem continuou, abre aspas, funcionários da CISA, a Comissão de Segurança Cibernética que eu já citei, cujo chefe foi demitido pelo Trump há um tempo atrás, os funcionários da CISA não responderam às perguntas e, portanto, não estava claro o que a agência quis dizer com grave ameaça ou o que ela quis dizer com infraestrutura crítica, possivelmente alvo do ataque que a agência afirma ter começado em março passado. Ou seja, a CISA afirma que, na verdade, todo esse ataque, que agora culminou e foi descoberto, começou em março. A Homeland Security, da qual a CISA faz parte, define essa infraestrutura crítica como qualquer ativo vital para os Estados Unidos ou sua economia, o que é uma ampla categoria que pode incluir usinas de energia e instituições financeiras. Pode incluir usinas de energia, estou repetindo, e instituições financeiras. A agência disse anteriormente que os perpetradores usaram software de gerenciamento de rede da SolarWinds. SolarWinds é uma empresa do Texas.
eles a usaram para se infiltrar em redes de computadores. Seu novo alerta disse que os invasores podem ter usado outros métodos também. A gigante de tecnologia, Microsoft, que ajudou a responder a essas violações, revelou que havia identificado mais de 40 agências governamentais. Vou repetir, mais de 40 agências governamentais, grupos de reflexão, organizações não governamentais e empresas de TI que foram infiltradas pelos hackers. Reconhecendo a gravidade da situação, a Microsoft declarou, abre aspas, isso não é espionagem como de costume, mesmo na era digital. Em vez disso, representa um ato de imprudência que criou uma séria vulnerabilidade tecnológica para os Estados Unidos e o mundo. Fecha aspas, disse a Microsoft em seu blog. Aliás, em um blog, não disse é no blog da Microsoft, ok? Ela disse isso em um blog. A CISA instruiu todas as agências civis do governo federal americano a remover o SolarWinds, que é esse software dessa empresa do Texas, dos seus servidores. Acredita-se que os hackers tenham obtido acesso às redes das agências federais ao comprometer a empresa de software SolarWinds, que vende produtos de gerenciamento de TI para centenas de clientes do governo e do setor privado. Um funcionário, falando na condição de anonimato, disse, abre aspas, este parece ser o pior caso de hacking da história da América, disse o funcionário. E ele complementou, eles se meteram em tudo. Vou repetir a última frase desse funcionário. Eles se meteram em tudo. As intenções dos perpetradores, desses hackers, parecem ser espionagem e coleta de informações, e não destruição da base de dados, de acordo com especialistas em segurança e ex-funcionários do governo. Soubemos agora, dia 15, que o Pentágono realizou um desligamento de emergência de sua rede de roteadores de protocolo de internet secreta, que trata de informações confidenciais até o nível secreto. O sistema conhecido como Secret Internet Protocol Router Network, SIPRNet, lida com informações confidenciais até o nível secreto e ficou fechado por várias horas. Se o Pentágono tomou essa medida, vocês têm uma ideia da dimensão do problema. Outra informação que sinaliza o momento que estamos vivendo é a edição pelo presidente Trump da Ordem Executiva 13.963, de 10 de dezembro de 2020, que nomeia a ordem de sucessão do secretário de Defesa no caso em que ele faleceu, renunciou ou de outra forma se tornou incapaz de desempenhar as funções e deveres do cargo de secretário. Ter a ordem de sucessão não é uma novidade. Mudar a ordem de sucessão através dessa ordem executiva no dia 10 de dezembro de 2020 é que chama a atenção. Outra informação que emite uma séria sinalização do momento que estamos vivendo é de que o novo secretário de Defesa americano, que substituiu o anterior, que foi colocado no cargo agora, o Chris, o novo secretário de Defesa, ele cancelou todas as reuniões com a equipe de transição do governo Biden até o início de janeiro. Simplesmente o secretário de Defesa não faz mais nenhuma reunião e não passa nenhuma informação para a nova equipe de transição do novo governo que está chegando antes do início de janeiro. Foi um cancelamento anormal, atípico. Muito bem.
outra notícia interessante é que um avião estratégico russo, conhecido como o avião do juízo final, que ele é responsável pela evacuação do presidente russo em caso de guerra. Esse avião que estava passando por um upgrade numa instalação, ele teve componentes furtados, dezenas de componentes furtados e alguns deles componentes eletrônicos. Pelo que parece, os espiões estão fazendo hora extra no mundo inteiro. Bom, forças incomparáveis, sem oponentes, de dentro e de fora do tabuleiro, começaram a tomar posição. Isto é sinal de que a linha de tempo fixada naqueles 91 dias a que aludi nos vídeos anteriores está sendo implantada e eles vão garanti-la. Amanhã é dia 21, é o solstício de verão para nós e de inverno para quem está no hemisfério norte, uma época para recomeçar. Quero lembrá-los a todos o que eu já disse: épocas difíceis fazem homens fortes fazem os tempos ficarem fáceis, tempos fáceis fazem os homens ficarem fracos, e estes homens fracos acabam por fazer os tempos ficarem novamente difíceis. Fiquem atentos, prestem atenção nos acontecimentos, analisem tudo com discernimento, tomem as medidas acautelatórias necessárias e que eu já falei várias vezes aqui no nosso canal, e vocês não serão pegos de surpresa. Eu estou mostrando, juntando as peças e explicando o movimento, para quem quer ver, para quem quer ouvir e para quem quer entender. Vou lembrar aquele grande ensinamento do mestre Sun Tzu em A Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O efeito dominó já começou e já tem um tempo, e na medida que a cada movimento ocorre, um novo dominó cai e empurra o outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global já começou. Forte abraço a todos.